Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o campo elétrico. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né, o que quer dizer, o que significa um campo, né? Então, um campo é um recurso matemático, né, utilizado para a gente indicar uma propriedade física do espaço. E esse campo é representado por uma função, né, que deve depender necessariamente das coordenadas espaciais, né, e pode, né, opcionalmente, pode depender do tempo também. Então, se o campo é uma função das coordenadas, né, vamos circular aqui essa palavra-chave aqui. Se o campo é uma função das coordenadas espaciais, significa o seguinte: cada ponto do espaço possui um único e somente um único valor para a propriedade. Então, cada ponto do espaço vai ter associado um valor, né? E esse valor vai indicar, né, a propriedade física do espaço. Essa dependência das coordenadas espaciais não precisa ser explícita, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, né, um campo de valor constante, significa que eu tenho aí o chamado campo uniforme, ou seja, em todos os pontos do espaço ele possui o mesmo valor, o valor constante, ok? Então, ele deve depender das coordenadas espaciais necessariamente, senão não é campo, ok? Bom, existem campos de diversos tipos, né? Existem os campos escalares, os campos vetoriais e até mesmo os campos tensoriais. Então, vou falar sobre alguns exemplos de campo para a gente tentar entender a ideia por trás deles, ok? Vai facilitar muito para a gente entender o que é o campo elétrico, que é o assunto de hoje. Então, o primeiro exemplo, né, eu posso, né, ter um campo de temperaturas, por exemplo, de um ambiente. Então, vamos supor que eu tenha uma churrasqueira, né, e eu queira saber em que ponto da churrasqueira que eu tenho que preparar um determinado alimento. Então, no espaço, na superfície da grelha da churrasqueira, eu vou ter em cada ponto dessa grelha, eu posso ter uma temperatura diferente. Então, esse vai ser o meu campo de temperaturas. Tá? Então, em cada ponto da grelha, eu tenho associado uma temperatura. Ok? Esse é um exemplo de campo escalar, né? Temperatura é uma propriedade física escalar, então será um campo escalar aqui. Outro exemplo é a pressão atmosférica, né? Vocês veem nos noticiários, né, quando tem previsão do tempo, por exemplo, as chamadas zonas de pressão, né? Então, existe um mapa, né, do país ou do estado que o noticiário está apresentando, e em cada ponto lá, existem regiões de alta pressão e baixa pressão. Então, esse também é um tipo de campo escalar. Tá? Eu posso ter também um campo indicando a velocidade dos ventos em um continente, por exemplo. Então, olhando novamente de cima, né, de um mapa aí, por exemplo, pego um continente aí qualquer e em cada ponto deste continente vai estar associado uma propriedade vetorial, por exemplo, a velocidade, vai me indicar a direção do vento. Pode indicar a direção, né, sentido e a intensidade do vento também. Ok? Um exemplo de campo tensorial seria um campo de tensões em material. Né? Então, pouca gente conhece, né, sobre essa parte de tensões. Né? Então, quando vocês analisam, por exemplo, materiais sobre cargas mecânicas, ele pode gerar tensões dentro do material. Então, essa propriedade de tensão é uma propriedade tensorial. Então, ela é representada não por um escalar nem por um vetor, mas por um tensor. Né? É como se fosse uma matriz. Okay? Bom, então aqui nessa disciplina a gente vai estudar, né, o estudo do eletromagnetismo. No eletromagnetismo, nesta disciplina, a gente vai utilizar a linguagem dos campos, né, em particular os campos elétrico e magnético. Existem algumas formas de estudar o eletromagnetismo, né?
A gente pode estudar o eletromagnetismo da maneira mais moderna, seria estudando o campo eletromagnético, né, que é uma entidade só, ok? A gente pode também, né, uma maneira alternativa utilizar eletromagnetismo utilizando os campos potenciais, né, os potenciais vetores e os potenciais escalares. Tá? Aproveitando o gancho, né, o potencial escalar a gente vai apresentar na disciplina. Tá? Vai ser um tema aí em breve, daqui a 2 semanas a gente vai apresentar o potencial escalar. Ok? Então, o campo elétrico a gente vai representar então por uma função espacial. Aqui a gente representa o campo elétrico pela letra maiúscula E. Né? Ele é um campo vetorial, tá? E ele vai ser, né, como ele é um campo, né, ele vai ser necessariamente aí uma função do espaço. E do tempo também, né? A gente não pode deixar de fora a dependência temporal. O campo elétrico pode muito bem variar com o tempo. No entanto, no começo da disciplina, né, nessas primeiras, na matéria da prova 1, nessas 4 primeiras semanas, a gente vai se ater ao estudo da eletrostática. Então, a eletrostática vai envolver campos elétricos que não dependem do tempo. Eles são campos constantes, ok? Mas, genericamente, o campo elétrico pode depender do tempo também. Então, qual que é a propriedade física do campo elétrico? Então, dado uma região de espaço com o campo elétrico presente, o campo elétrico vai me dizer qual que é a interação que vai ocorrer caso apareça uma carga nesse espaço. Né? Então, a manifestação do fenômeno elétrico vai ocorrer quando uma carga de provas, né? Então, na presença de uma carga de prova ou carga teste, haverá a interação elétrica da seguinte maneira. Então, a força elétrica que vai ocorrer nesta carga de prova, vou dar o nome aqui, a carga de prova ou carga teste, de Q', a força que haverá, que agirá sobre essa carga Q', vai ser igual a Q' vezes E. Então é isso que o campo elétrico representa. Né? É uma interação elétrica que irá ocorrer na eventualidade de existir uma carga de prova ou carga teste. Tá? Então, fazendo uma análise dimensional aqui nessa expressão, o campo elétrico, E, né, a unidade dele é Newton por Coulomb. Okay? Existem outras unidades para o campo elétrico, mas esse aqui é do SI, né? Sistema Internacional. Essa que é a unidade oficial aí do campo elétrico, Newton por Coulomb. Para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com esse tipo de interação aqui que ocorre, né? Vamos pegar, por exemplo, um campo elétrico que seja uniforme. Aqui está o esboço do campo elétrico, né? Essas flechas azuis aqui são pequenas amostras do valor do campo elétrico. Okay? Nesse caso aqui o campo elétrico ele é uniforme e ele está direcionado aqui na direção horizontal para o lado direito. Tá? Então para cada ponto aqui, ó, eu coloquei aqui posição, né? Então eu coloquei aqui uma amostra deste campo elétrico, né? Coloquei algumas flechas indicando o vetor campo elétrico em algumas posições aqui do espaço. Se caso uma carga Q' apareça nesse espaço aqui que existe o campo elétrico, então haverá aqui uma interação, né, do tipo atrativo, né, uma interação atrativa ou repulsiva, dependendo aqui do sinal desta carga de teste aqui, Q'. Okay? Então, o campo elétrico
nada mais é que a interação elétrica é uma interação, é uma força por unidade de carga. A gente já utilizou esse conceito de campo na física 1. Na física 1, a gente tem o chamado campo gravitacional, né? Que, próximo à superfície da Terra, eu vou fazer um esboço aqui rapidinho. Então, se eu tenho aqui a superfície da Terra, eu tenho um campo de acelerações, vou colocar aqui em azul também. Tem um campo de acelerações, né, que é constante. Então, em cada ponto aqui do espaço, próximo à superfície da Terra, eu vou ter a aceleração da gravidade constante, né? É um campo aí vetorial uniforme. Aqui, na interação gravitacional, eu tenho rigorosamente o mesmo caso, né? Eu tenho uma força gravitacional que age sobre corpos aqui, sobre dois corpos, né? No caso, um corpo aqui vai ser a Terra e o outro vai ser o objeto que está se movimentando próximo à superfície dela, ok? Então, a aceleração ela é uniforme. Porém, a força de atração entre esses corpos ela vai depender da massa do objeto. Né? Então, aqui eu também tenho o conceito de força por unidade, né, da propriedade do objeto de prova, né, ou o objeto que está sujeito ao campo gravitacional. Eu também tenho, eu tenho uma força por unidade de massa, no caso da interação gravitacional. Mas força por unidade de massa é a própria aceleração, né? Então a gente não chama de força por unidade de massa, a gente chama de aceleração. Campo gravitacional, né? Ele é um campo vetorial que indica a aceleração da gravidade. Né? Já no campo elétrico, e a gente tem essa ideia de força por unidade de carga. Mas a gente trata aqui, a gente dá um outro nome. A gente dá um nome de campo elétrico. Então, a gente deve se perguntar, o principal problema aqui da eletrostática é saber, dada uma distribuição de carga no espaço, qual será o campo elétrico gerado por esta carga? Então a gente precisa, para continuar explicando essa parte de campo elétrico, a gente precisa fazer uma distinção de dois, entre aspas, tipos de carga. Uma carga a gente já viu, que é a carga de prova ou carga teste, que é a carga que, na existência dela no espaço, vai sofrer uma interação elétrica. Tá? O outro tipo de carga que existe na eletrostática são as chamadas cargas fonte. Por que tem esse nome? Porque essas cargas fonte vão ser justamente as cargas que vão dar origem ao campo elétrico. Tá? Da mesma maneira que o planeta Terra seria a massa fonte que gera o campo gravitacional, a aceleração da gravidade próxima à superfície. Ok? Então, uma das maneiras que a gente tem de gerar um campo é distribuindo cargas fonte no espaço e, de acordo com essas cargas fonte, eu tenho o campo elétrico formado. O primeiro campo elétrico que a gente vai calcular aqui na disciplina vai ser o campo elétrico de uma carga pontiforme. Então a gente vai começar com uma carga positiva, ok? Localizada na origem do sistema de coordenadas. Então eu vou partir aqui, como estamos falando de carga pontiforme, a gente vai partir da lei de Coulomb. Então eu tenho aqui campo elétrico para uma partícula pontiforme, uma carga pontiforme. Então, uma carga pontiforme é aquela carga que está concentrada em um único ponto. A gente pode desprezar as dimensões desta carga, ou do objeto que carrega essa carga. Ok? Então, para a gente determinar o campo elétrico, a gente precisa, primeiro, a gente vai ter que partir de alguma lei que indique a interação entre cargas elétricas. Essa lei a gente já viu na aula passada,
é a lei de Coulomb. Então, a gente parte da lei de Coulomb, né? Então, pela lei de Coulomb, a gente vai fazer a seguinte estratégia. Para a lei de Coulomb, né, é uma interação entre duas cargas, então a gente vai colocar uma das cargas como sendo a carga fonte e vai dar o nome de Q. Tá? A outra carga da interação coulombica vai ser a carga teste Q'. Tá? Então, a expressão para força entre essas duas cargas vai ser a seguinte. Colocando aí a carga fonte na origem do sistema de coordenadas, a gente vai ter o seguinte, vai ter no numerador a gente vai ter o produto das cargas, então vai ter a carga fonte vezes a carga teste, tá? Dividido por 4π ε0 vezes, aqui eu tenho o versor que liga as duas cargas, né? É o segmento, né? É um vetor unitário que liga, né? Une a posição das duas cargas, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Tá? Aqui o R, você já pode entender esse R aqui como sendo uma coordenada radial. Tá? Como a carga fonte está na origem do sistema de coordenadas, este R aqui, naturalmente, ele vai representar aí a coordenada radial R, tá? Das coordenadas polares ou esféricas. Okay? No caso aqui tridimensional, né, mais geral, seriam coordenadas esféricas. Tá? O Q', né, a distância entre Q' e Q, vai ser dado justamente pela posição de Q', ou seja, se Q' estiver mais distante, esse R aumenta e a força diminui. Se estiver mais próximo da origem, né, ou seja, mais próximo da carga Q, ele vai aumentando. Né? A carga Q' não pode ocupar a posição da origem do sistema de coordenadas porque já tem uma carga lá. Já existe uma carga lá, duas cargas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, partindo dessa expressão aqui, né, da lei de Coulomb, a gente pode determinar o campo elétrico. O campo elétrico vai ser igual a F sobre Q'. Né? Então, o campo elétrico de uma carga pontiforme vai ser dado por Q sobre 4π ε0 r ao quadrado na direção radial. Como que fica o esboço desse campo elétrico? Vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente pega aqui a nossa carga fonte, carga Q, essa localizada na origem do sistema de coordenadas. Então, vamos colocar aqui bem no meio aqui, direitinho. Deixa eu só acertar o desenho aqui. Então, eu tenho a carga Q, a carga fonte Q, bem na origem do sistema de coordenadas. Né? Peguei alguns pontos do espaço e fiz esboço do que seria a indicação vetorial do campo elétrico. Tá? Então, o campo elétrico vai ser radial. Se essa carga aqui for positiva, ele vai apontar na direção radial positiva, ou seja, para fora da origem. Okay? E quanto mais distante o ponto da localização da carga fonte, menor é a intensidade do campo elétrico. Se a carga for negativa, a única coisa que muda é o sentido do campo. O campo vai apontar para a origem. Em vez de apontar para fora da origem, vai apontar na direção da origem. Uma maneira bastante comum e bem útil de se representar um campo elétrico é através das chamadas linhas de campo. Então, aqui, como que funciona, né, as linhas de campo? Então, novamente, eu tenho aqui a carga Q localizada na origem do sistema de coordenadas, né, e eu tenho essas linhas, né, saindo, né, apontando na direção radial, saindo, né, da posição de origem Q.
Tá? Aqui eu tenho a expressão para força, né? Se eu colocar uma carga teste aqui neste espaço, eu sabendo o campo elétrico, eu tenho condições de saber a força que age sobre a carga de prova. Tá? Então, como é que a gente interpreta o campo elétrico a partir de linhas de campo? É muito simples, né? Para cada ponto aqui que eu pegar dessas linhas, eu tenho a direção do campo elétrico que é dada pela direção da linha. Então, pega aqui a tangente aqui da curva, aqui a curva é uma curva reta, né? Uma reta, né? Então, a tangente é a própria direção da reta, né? E você pega aqui a direção do campo elétrico. Então, aqui está me indicando que o campo elétrico é um campo elétrico sempre radial. Tá? Como que eu sei que o campo elétrico é mais intenso próximo à carga do que longe da carga? Né? Não é complicado de entender, tá? A gente precisa ver, né, como que estão concentradas as linhas. Né? Então, se tiver uma maior... Pega uma região do espaço aqui. Né? Se eu tiver um número maior de linhas das linhas de campo, nesta área, significa que o campo é mais intenso. Então, as linhas aqui, longe da carga, estão mais afastadas umas das outras. Essa é uma indicação de que o campo elétrico é menos intenso, ou seja, mais fraco, nesta região aqui. Né? Eu vou circular aqui a região aqui para vocês entenderem. Né? Vou circular aqui de laranja as duas regiões. Né? Eu vou pegar a mesma região, tá? Para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo, para não haver dúvida. Então, vamos pegar uma região aqui, eu vou colocar uma região próxima a este ponto aqui. Notem quantas linhas de campo estão concentradas. Eu estou vendo aqui 4 linhas passando nessa região aqui. Né? Então, indica uma região de campo elétrico intenso. Por outro lado, aqui em torno deste ponto, vou colocar bem aqui no centro, aqui, eu só tenho uma linha de campo transpassando essa região aqui. Então, é uma indicação aí do campo elétrico menos intenso. Ok? O que acontece se eu coloco, por exemplo, vamos entender mais ainda essa questão do campo aí para ficar bem claro, né? E a gente focar aí nos próximos temas, nos próximos tópicos das aulas, a gente vai focar mais no campo elétrico em si do que nas interações, ok? Então, vamos pegar, por exemplo, uma carga de teste, Q'. Aqui está a carga de teste Q', ok? Então, vou colocar aqui, ela vai ter um valor, agora eu vou mudar um pouco, eu só trabalhei com cargas positivas, né? Então, essa carga Q' aqui, ela vai ter um sinal negativo, então vai ser menos Q', ok? Sendo que Q' vai ter o valor da carga em Coulomb. Beleza? Então, se eu posiciono essa carga negativa em um campo elétrico radial positivo, o que acontece aqui, por exemplo? Vou colocar aqui. Qual será a força aplicada nessa carga menos Q'? Então, precisamos analisar, né? A distância entre essas duas cargas, tá? Então, a força vai ser o produto da carga de teste, a carga teste, que vai ser, no caso aqui, menos, com sinal de menos, né? Vezes o campo elétrico. O campo elétrico tem direção radial positiva. Então, se a carga de teste for negativa, a gente sabe que a força vai indicar no sentido contrário, sentido negativo, radial negativo. Então, a força, eu vou colocar aqui a força em rosa também. A força vai estar direcionada para cá. A força vai estar apontando para a origem do sistema de coordenadas e no sentido negativo, radial, sentido radial, direção radial negativa. Ok?
Vamos pegar essa mesma carga e colocar em outro lugar, outro local. Então, é a mesma carga negativa, vou colocar um pouco mais longe. Aqui. Como que será a força, né, que será exercida sobre essa carga? Então, a força vai estar na direção radial negativa, porque é uma carga negativa, carga teste negativa. A força será na direção radial negativa e a intensidade da força vai ser ligeiramente menor. Eu estou mais afastada da carga fonte. Vamos pegar agora outra. Vamos pegar uma carga. Eu vou pegar uma carga positiva agora. Eu vou colocar a carga positiva também em rosa. Ela não vai ser menos que linha, ela vai ser mais que linha, vai ser uma carga positiva. Beleza? O que acontece com a força? Façam aí, pausem o vídeo e façam um esboço da força que será exercida nessa carga que é linha positiva localizada aí na lousa. Façam um esboço mental aí, eu aguardo um pouquinho. Então, esta carga aqui, ela está praticamente na mesma distância que desta, né? Só que como ela é uma carga positiva, ela vai se exercer uma força repulsiva aqui nessa carga. Então, eu vou ter uma força mais ou menos aqui na direção vertical também, tá? E vai ser repulsiva, vai ser uma força radial positiva. Uma característica muito importante do campo elétrico é que o campo elétrico respeita o princípio da superposição. Então, o campo elétrico é uma grandeza, a gente chama essa propriedade física de uma grandeza aditiva. Então, caso haja N cargas no espaço, N cargas pontiformes no espaço, o campo elétrico que eu vou ter, o campo elétrico resultante que eu vou obter, dado essas cargas fontes, essas N cargas fonte, vai ser igual a uma soma vetorial de cada um dos campos de cargas pontiforme que eu tiver. Ok? Então, é muito importante, né, que seja feita essa soma, é uma soma vetorial, né? E mais ainda, né, a gente tem que respeitar também que cada campo vai ter a sua própria função com a coordenada espacial. A coordenada espacial, o sistema de coordenadas que vocês utilizarem vai ter que ser o mesmo, e a soma vai ter que ser feita com muito critério. Tá? Então, em princípio, para um conjunto de cargas pontiformes, N cargas pontiformes, conjunto de N cargas pontiformes, eu tenho como calcular, eu tenho uma receita para calcular o campo elétrico do espaço todo devido a todas essas cargas. Então, vou mostrar um exemplo bastante simples aqui de como que a gente pode calcular o campo elétrico devido à existência de mais de uma carga fonte. Então, aqui eu tenho duas cargas positivas, né, Q e Q de mesmo valor. Tá? Vou chamar a carga da esquerda de carga 1 e a carga da direita de carga 2. Tá? Elas estão equidistantes 5 centímetros aqui da origem. A origem é a posição 0, 0 aqui no meu plano. Eu estou no plano Z, tá? Então a coordenada Z também é 0. Então a posição XY aqui é 0, 0. Então eu tenho uma carga localizada em 5 centímetros para a direita na mesma altura, né, na altura 0. E 5 centímetros aqui para a esquerda na carga 1. E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Qual será o campo elétrico na origem do sistema de coordenadas, dada a posição dessas duas cargas? Então, aqui, se eu tenho duas cargas, eu vou aplicar, né, o princípio da superposição, primeiramente. Então, o campo elétrico de uma determinada posição de espaço, no caso aqui,
quero o campo elétrico da origem, né, 0, 0, vai ser igual ao campo da carga 1 mais o campo da carga 2. Então, aqui desenvolvendo os campos de cada uma das cargas pontiformes, eu tenho que utilizar a expressão para o campo elétrico da carga pontiforme. Então, eu coloquei aqui, né, para a carga 1, eu tenho Q sobre 4πε0, né, vezes 1 sobre a distância ao quadrado. Então, a distância é justamente, né, que distância que eu vou levar em consideração? É a distância da posição que eu quero calcular o campo elétrico até a carga. Então, essa distância aqui é 5 centímetros. Eu tenho 10 centímetros aqui de distância total entre as cargas e elas estão equidistantes aqui da origem. Então, eu tenho justamente 5 centímetros aí da origem. Tá? Como a carga aqui é uma carga positiva, ela vai estar direcionada aqui para a direita, para o eixo x positivo. Então, eu coloquei aqui o campo elétrico dessa carga 1 como sendo positivo para a direita, ok? Eixo x positivo. Então, eu somo com o outro campo elétrico, outra contribuição do campo elétrico, da carga 2. Tenho aqui a carga sobre 4πε0, e tem a mesma distância, né, 1 sobre a distância ao quadrado, e coloquei aqui menos i, né, o sentido do campo elétrico da carga 2 é um sentido contrário, né? A carga é a mesma, porém a posição aqui no espaço é diferente. Então, a carga vai gerar um campo radial, então está na direção deste lado aqui. Se eu determinar que eu quero calcular o campo elétrico nessa posição, o campo elétrico da carga 2 vai estar para a esquerda, no sentido negativo de x. Tá? Então, por isso, eu estou considerando aqui a direção menos x, aqui, menos i. Ok? Bom, fazendo a soma vetorial aí, eu vou obter, né, o campo nulo. Né? Esses dois termos são iguais, exceto pelo sinal. Pessoal, era isso que eu queria falar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.